Alô, amigas e amigos, estamos chegando aqui no canal 1000 por hora com o Rodrigo Matar, com mais um TBT, o nosso quadro de maior audiência, de maior visibilidade. Seja bem-vindo a mais uma viagem pelo mundo fascinante do esporte motor, a memorabilia em 2 e 4 rodas do Brasil e no mundo. E hoje falaremos de WRC e Fórmula 1. Mas como assim, Rodrigo? WRC e Fórmula 1 no mesmo vídeo? Por que isso? Então, é um exercício que eu me propus, porque no último fim de semana eu confesso ter ficado muito surpreso, porque o Heikki Kovalainen disputou o Rally do Japão, última etapa do campeonato da temporada 2022, ganho pelo Kalle Rovanperä, com 3 provas de antecipação. E o Kovalainen conseguiu pontuar no Rally do Japão. Kovalainen foi 10º colocado, entrou para os compêndios, deixou lá o seu pontinho, check, para o Kovalainen, para o Kova, antigo piloto da Renault, da McLaren, da Caterham e de outras equipes, também correu no Super GT, no qual se retirou ao fim da última temporada para outros projetos que incluíam o Rally, e daí o Kovalainen participar de uma etapa do WRC. E fui, de curioso, tentar achar que pilotos da Fórmula 1 estiveram em provas oficiais do WRC, lembrando que o WRC começa oficialmente em 73, portanto fará 50 anos de sua criação no próximo ano, em 2023. Mas este campeonato de 2022 que se encerrou neste final de semana é o 50º campeonato da história. Óbvio que muito antes da criação do WRC, pilotos de Fórmula 1 ou com passagens pela Fórmula 1 andaram em rallies e foram bem-sucedidos, como o Stirling Moss, que disputou 3 edições do Rally de Monte Carlo, numa delas foi segundo. O Gerard Larousse, que disputou e ganhou Tour de Corse e fez muitas outras provas de Rally. E Vic Alford, que talvez tenha sido o mais versátil de todos os pilotos de sua geração. Mas essa questão da versatilidade ela foi se perdendo um pouco. E alguns pilotos como o Valtteri Bottas, como o Mika Häkkinen, por exemplo, que são finlandeses, e a Finlândia é plena em grandes pilotos de off-road, foram para teste. Alguns outros, Keck Rosberg, Martin Brundle, disputaram provas isoladas e não tiveram grandes resultados. Mas alguns pilotos, além do Kovalainen, pontuaram no WRC. Esse é o motivo desse vídeo. A gente vai mostrar que, além do Kova, há um grupo bem pequeno de pilotos da Fórmula 1, com passagem pela Fórmula 1, que pontuaram em provas do WRC. E dá para contar nos dedos quantos são, porque são exatamente 5, além do Kova. Um deles é um que muito pouca gente se lembra de ter passado pela Fórmula 1, mas tem uma corrida disputada no currículo, que é o Stefano Sarrazin, conhecido por ser o Mr. Pole das 24 horas de Le Mans dos anos 2000. Em 99 ele substituiu o Luca Badoer no Grande Prêmio do Brasil em São Paulo. Inclusive deu uma porrada na curva do café e aquela minagem do Sarrazin deve estar rodando até agora. Mas o Sarrazin, que foi um grande piloto de endurance, também andou bem nas categorias menores do automobilismo, Fórmula 3000, Fórmula 3, o Sarrazin fez atuações esparsas em provas do WRC e tem pontos marcados. Se vocês olharem na classificação final de algumas temporadas ali, com a participação do Sarrazin, especialmente no Tour de Corse, no Rally da França, está lá o Sarrazin pontuando. Então, o Sarrazin, com o seu 1zinho GP de Fórmula 1, está no compêndio dos pilotos Fórmula 1 e WRC que pontuaram. Logicamente que há aqueles que estiveram nos seus anos sabáticos no WRC, correndo mais riscos do que já correm nos autódromos e nas estradas. Eu falo do Kimi Räikkönen e do Robert Kubica. O Robert Kubica, inclusive, teve a sua carreira na Fórmula 1 prejudicada e a posteriori no automobilismo por conta de um acidente numa prova de rally que ele disputava antes mesmo de seguir carreira na Fórmula 1 com a Renault, com quem ele tinha contrato. E certamente o Kubica teria feito muito mais na Fórmula 1 do que fez. Isso não tenho dúvidas. Então, a participação do Kubica no WRC ela existiu por um período determinado, nos anos 2010. Ele, claro, mais abandonou do que completou as provas, porque vinha naquele estilo dele, vigoroso, tudo ou racha, tudo ou nada, vai ou racha, agressivo,
quebrando, batendo, capotando. O melhor resultado do Kubica foi um 5º lugar num rally na Alemanha, que era uma prova toda disputada em asfalto. Então aí o Kubica realmente teve uma participação do WRC, não só no WRC2, como também na turma de cima e pontuando alguns campeonatos, mas mostrando uma grande irregularidade. O Raikkonen também não se adaptou ao WRC. Além de tudo, o Raikkonen tinha um problema de não ser tão rápido quanto precisava ser nos trechos cronometrados. Na média, ele era 1 minuto mais lento por setor, cada especial, cada SS. O Raikkonen era, na média, 1 minuto mais lento que o piloto mais rápido. E só aí já lhe custava 1 km por hora por segundo. Então fazia com que o Raikkonen não fosse competitivo como ele achou que seria. Então acho que as expectativas foram menores do que as esperanças que o Raikkonen poderia ter com relação ao rally. Se ele tinha alguma expectativa, elas foram muito frustradas, e o Raikkonen tem como melhor resultado um 5º posto num rally na Turquia, logo no primeiro ano dele de WRC. Depois o Raikkonen voltou à Fórmula 1, foi bem mais feliz também. Logicamente, acho que nos monopostos, o Raikkonen, que recém perdeu para o Alonso o posto de piloto com mais corridas disputadas na história da Fórmula 1, o Raikkonen teve também uma experiência, não digo que agradável, maravilhosa no WRC, mas pode contar como tendo passado por lá e deixado seu nome na história. Mas entre os pilotos de Fórmula 1 que pontuaram, há um que foi ao pódio 2 vezes da WRC. E aí a gente tem que tirar o chapéu para esse cara, que é o Carlos Reutemann, que morreu ano passado aos 79 anos. O Reutemann tem no currículo 2 pódios no WRC. Não é pouca coisa não, gente. Um piloto de asfalto, com a carreira que o Reutemann teve, de quase 150 GPs de Fórmula 1, estava durante o campeonato de 1980, encontrou uma brecha, recebeu um convite da Fiat Abarth e foi disputar o Rally da Argentina em 1980. 3ª posição na prova. 5 anos depois, Reutemann, já com 43 anos de idade, aposentado da Fórmula 1, carros do grupo B, que eram dificílimos, que eram velocíssimos. Reutemann é convidado pela Peugeot para disputar com o Jean-François Fauchy como navegador o Rally da Argentina de 85. Resultado de Lole, 3º lugar de novo. Mais um pódio. Gente. É talvez mais difícil a transição off-road para asfalto, embora ETs como Sebastian Loeb e Colin McRae tenham tido desempenhos muito bons em carros de Fórmula 1, mas o contrário também é muito difícil. Então vejam vocês, eu falei de 8 pilotos com passagem pela Fórmula 1, assim, com alguma significância em provas de rally. Falei dos 5 que pontuaram, mais o Moss, mais o Gerard Larousse e o Vicky Elford, porque eu lembro deles de cabeça. Fora o Brundle, fora o Keck Rosberg e os pilotos que testaram. O Prost não conta, porque o Prost, o René Arnoux, por exemplo, participaram do Troféu Androt, que é um rally na neve e é em circuito fechado. Não é rallycross. Que o Loeb também andou, né? O Loeb também fez rallycross. O René Arnoux fez esse tipo de corrida. O Romain Dumas também fez, mas o Romain Dumas não foi piloto de Fórmula 1. O Sarrazin, creio ter andado no Troféu Androt. Ivan Müller, enfim, pilotos de asfalto que participaram de provas na neve. Eu estou exemplificando. Mas vejam vocês, amigos e amigas, quão poucos pilotos andaram bem e realmente se deram bem em provas do WRC e pontuaram. De 73 para cá, 5. Reutemann, Raikkonen, Kubica, Stefan Sarrazin e esse final de semana o Kovalainen. É um universo macro do rally com um universo micríssimo de pilotos de Fórmula 1 que chegaram na zona de pontuação do WRC. Tá aí, é uma curiosidade que a gente propôs e trouxe para o canal A Mil por Hora nessa quinta-feira. Sai um pouco, né, desse ramerrão de outras categorias. Vamos falar também do off-road, logicamente, até porque o Dakar daqui a pouco está chegando.
e o A Mil por Hora vai ter uma cobertura bem extensa da competição. E a gente ainda vai trazer, claro, muito conteúdo inédito até o fim do ano. Eu estava pensando em parar de falar de automobilismo durante 30 dias agora para falar de Copa. Acho que não vai dar, não cabe, acho que não é a cara do canal. Mas, logicamente, a gente vai continuar trazendo os nossos convidados e espero ter novidades em breve para trazer para vocês na próxima semana. Tá certo, gente? O A Mil por Hora volta sempre com o TBT, com tudo de bom que a gente tem oferecido para os mais de 9.600 inscritos aqui no canal. Não esqueçam de colaborar no Clube de Membros. Aliás, o Clube de Membros agora a adesão só é permitida a quem está inscrito no A Mil por Hora com Rodrigo Matar. Combinado? A gente se vê. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.